Pessoal, muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. E o assunto da aula de hoje é uma continuação do painel de controle. A gente falou um pouquinho sobre o painel de controle, como você acessa o painel de controle. Falamos sobre algumas funcionalidades do painel de controle. E hoje a gente vai continuar no painel de controle. Então, o que nós iremos abordar? A conta de usuário a gente fez já num outro momento, numa outra aula. Então a gente aprendeu como criar um novo usuário e fazer o acesso por meio desse novo usuário. Hoje a gente vai abordar aparência e personalização, relógio, idioma e região e depois algumas facilidades de acesso. E dentro de facilidade de acesso, a central de facilidade de acesso e depois reconhecimento de fala. Então agora a gente vai para o nosso sistema operacional. Vamos lá. Estando no nosso sistema operacional, iremos em iniciar, painel de controle, e a partir daí temos acesso a todos os controles no painel de controle. Contas de usuário a gente já abordou numa outra aula, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aparência e personalização. Aqui nessa área nós definiremos a aparência e a personalização do nosso ambiente de trabalho, ok? Então a gente pode alterar o tema, a gente pode definir alguns temas e a partir daí nós teremos o que? Um ambiente diferenciado de trabalho. Eu vou voltar aqui um pouquinho e eu vou colocar um outro contexto. Então, dependendo da situação, o que é possível fazer? Dentro de uma determinada pasta eu posso colocar algumas informações e essas informações elas podem ser configuradas para ser exibidas na nossa área de trabalho. A gente vai abordar essas funcionalidades em outras aulas mais específicas. A gente pode definir o plano da área de trabalho, então vamos pensar que eu quero colocar uma cor sólida. Eu posso colocar uma cor sólida, a gente já falou um pouquinho a respeito das cores. Se eu coloco uma única cor, fica muito mais fácil eu observar, eu acessar o meu ambiente de trabalho. E isso acaba facilitando bastante esse contexto. Nós podemos também definir o ajuste da resolução da nossa tela. Algumas pessoas têm dificuldade na visualização dos ícones, então nós podemos customizar também a resolução da tela. A gente pode definir um tamanho maior, então a gente pode aumentar, a resolução. Vamos perceber aqui, ó, aumentou a nossa área aqui. E a gente pode diminuir também. Vamos aplicar. A gente pode perceber que, a área de acesso ela aumentou. Olha que interessante aqui, ó. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar na resolução normal. Vou colocar na 1024 por 768, que é uma das mais utilizadas. Aí eu preciso ajustar novamente aqui a área da captura da gravação. Ok? Então a gente pode fazer esses tipos de ajustes de acordo com as nossas necessidades. E temos também aqui o relógio, idioma e região. Então a gente tem como fazer essa configuração também. Data e hora, pode ser que eu necessite fazer essa modificação de acordo com o local em que eu estou. Eu posso determinar que a alteração do fuso horário ela ocorra de forma automatizada. Então nós podemos determinar o nosso fuso horário de acordo com o meridiano de Greenwich. Em algum momento lá na escola vocês vão aprender o que é o meridiano de Greenwich. É ele que determina o nosso fuso horário. Alguns estados têm uma diferença de horário, alguns países têm uma diferença de horário e a gente pode ajustar isso no nosso ambiente, no nosso sistema operacional. Aí vocês devem perguntar, nossa professor, mas por que a gente precisa fazer esses ajustes? Bom, vamos pensar o seguinte, dependendo da situação, o horário em que eu estou trabalhando, por exemplo, em Bauru ou em Piratininga, ou aqui no nosso estado de São Paulo, ele pode ser diferente de um outro país, de um outro estado. Por exemplo, se a gente
fizer uma relação com o Japão, nós temos uma diferença basicamente de 12 horas. Então, nesse exato momento, 1h40 da tarde, no Japão, representa a 1h40 da manhã. Então, eu tenho essa diferença. Vamos pensar que eu estou prestando um suporte para o pessoal lá no Japão. Essas horas aqui, lá será madrugada, ok? Eu não vou fazer nenhuma alteração aqui. E depois, nós podemos também definir, né, a região. Qual que é o tipo de formato que eu vou utilizar, dia, mês e ano para cada local. A gente pode definir, por exemplo, se eu definir o formato americano, lá é diferente. Vamos colocar aqui inglês, Estados Unidos. Cadê você? Deixa eu apertar o I. Inglês, Estados Unidos. Pode perceber que é mês, dia e ano. Então aqui é trocado, ó. Aqui não é mais dia. Então eu preciso também observar essas configurações. Vou colocar Brasil. Cadê? Eu vou colocar português. Brasil. Só dar um cancelar. E por fim, nós temos facilidade de acesso. E para demonstrar essa área, eu vou para um outro ambiente de sistema operacional. No nosso sistema operacional, nesse caso, eu estou utilizando uma tela do Windows 10, porque lá no meu Windows 7 eu não configurei na instalação. Então, a facilidade de acesso. Nós temos a central de facilidade de acesso. Basicamente, ela vai permitir que o Windows sugira algumas configurações, otimização de exibição visual, substituir os sons por indicação visual, alterar o funcionamento do mouse e alterar o funcionamento do teclado. E eu também posso utilizar reconhecimento de fala. Existe uma oportunidade com relação ao uso do sistema operacional adaptativa para pessoas deficientes visuais e deficientes auditivas. Então nós podemos fazer esse tipo de configuração. Isso sugere e submete a uma inclusão tecnológica. E isso é muito interessante, muito positivo e muito interessante. Pessoal, voltando então na nossa apresentação, eu vou deixar uma atividade para vocês com base na videoaula. Eu gostaria que vocês escrevessem essas funções que nós estudamos nessa aula, dos ícones do painel de controle. Conta de usuário, a gente já falou isso em outra aula. Aparência e personalização, o relógio, idioma e região e a facilidade de acesso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que todos estejam bem. Contem sempre com o professor William. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Fiquem com Deus. Valeu!